Inclusive, se você se inscreveu no Next Level Week, quando você se inscreve e você gera o seu convite, essa página do convite aqui, personalizado para cada uma das pessoas, ela é gerada estaticamente utilizando o Next. Então, cada vez que uma pessoa nova se inscreve na Next Level Week, a gente gera uma página estática para ela. Então... Fala, Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal e hoje a gente vai falar de algo que a gente não vem falando nos últimos vídeos aqui dentro do canal da Rocket, que é sobre Next.js. Tô brincando, a gente tá falando bastante sobre Next.js nos últimos vídeos, principalmente nos Code Drops que eu tô fazendo, porque eu tô bem hypado com essa ferramenta e com o impacto que ela tá causando na comunidade React como um todo, e porque ela tá entrando cada vez mais no mercado, a gente vê cada vez mais empresas utilizando e não vale a pena eu deixar vocês desinformados sobre essa ferramenta, então eu vou continuar trazendo mais conteúdo até eu achar que eu passei conteúdo relevante o suficiente sobre essa ferramenta. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, que é sobre a funcionalidade que para mim tornou o Next, digamos assim, o framework mais impactante na comunidade React atualmente. Então, derrubando Gatsby, derrubando qualquer outro framework que a gente vinha conhecendo antes, e eu quero trazer um vídeo um pouquinho mais detalhado logo sobre Next versus Gatsby, e quando que ainda vale a pena utilizar o Gatsby e se vale a pena, e também trazer um pouquinho da comparação sobre os novos frameworks que estão surgindo, que esses sim, eles podem vir a brigar com o Next em algum momento, mas ainda não é relevante a gente ficar desprendendo tempo para estudar qualquer um deles, que é o Blitz, Redwood e Remix, que são 3 frameworks que estão nascendo na comunidade React, que ainda estão totalmente em alfa, do beta, do alfa, da versão do sobrinho do alfa, mas ainda vale a pena a gente pelo menos ficar de olho nas releases para acompanhar o desenvolvimento dessas ferramentas, e eu quero trazer sim mais vídeos aqui para o YouTube conforme eu for sentindo que essas ferramentas estão aptas para a gente começar a utilizar elas nos nossos projetos, ou pelo menos alguns projetos de teste. Mas hoje então o papo é sobre Next.js, mas sobre uma das funcionalidades do Next, que como eu estava falando antes, que destacou ele e deixou entre o top 1, na verdade, hoje é o top 1 framework em cima do React, que é a parte de Static Site Generation. Então, desde que o Next foi lançado, um dos grandes holofotes, um dos grandes highlights que a gente teve aí dentro desse framework foi a questão do Server-Side Rendering, né? Além do nosso front-end hoje em React, por exemplo, ali estar rodando no browser, quando a gente cria o nosso front-end com o Next, a gente tem junto com ele um servidor Node, mas não é o mesmo servidor Node de back-end que a gente tem lá que acessa o banco, envia e-mail, não. É um servidor Node feito para front-end. Por quê? Porque o Node interpreta JavaScript, ele consegue ler JavaScript. E o React é código JavaScript. Então a gente tem uma camada a mais ali, que é um servidor Node, o qual consegue renderizar o nosso componente React, a nossa página ali dentro da nossa aplicação, e trazer esses dados prontos de um servidor. Isso impacta que a gente consegue ganhar várias melhorias em performance, consegue trabalhar com crawlers e indexação de robôs do Google, por exemplo, e não só do Google, do Bing, e o pessoal fala muito, pô, Diego, mas o Google já tem indexação de SPAs, né? Ele já consegue abrir o SPA e consumir o conteúdo dele ali dentro e indexar esse conteúdo. Sim, em parte sim, mas só que tem muita coisa que não. Por exemplo, eu não consigo gerar, por exemplo, um embed dentro do Facebook, do Twitter, do Discord, do LinkedIn, do meu site, se aquelas informações ali do embed já não estiverem carregadas assim que aquela informação vem do servidor. Então tem muita coisa que não, a gente não pode contar simplesmente só com o motor, né, com o mecanismo de busca do Google, porque não é 100% e ele consegue buscar apenas algumas informações da tela. Mas, então hoje a gente vai falar sobre Static Site Generation, que é uma nova estratégia que veio no Next desde a sua versão 9.3, que está disponível em março de 2020, e depois dessa versão 9.3 a gente vai falar um pouquinho também sobre Incremental Static Regeneration, que veio a partir da 9.5, que é algo que também fez toda a diferença no mundo, e aí sim começou a diferenciar realmente o Next do Gatsby. Isso foi, não faz muito tempo, foi aqui finalzinho de julho, então a gente pode pensar que início de agosto a gente teve essa versão, então menos de 2 meses atrás, e isso aqui realmente mudou tudo dentro do Next, e na minha opinião deixou o Next muito à frente dos outros frameworks que a gente tem por enquanto dentro do React. Então vamos, claro, botar a mão na massa, entender como que isso funciona e o porquê que é tão interessante a gente utilizar esse tipo de mecanismo dentro da nossa aplicação escrita com React. Então, antes de mais nada, o que eu fiz? Eu tô fazendo vários vídeos sobre Next nos últimos dias, então eu só criei uma aplicação Next utilizando o Create Next App e instalei o TypeScript, Types React,
types node, beleza? Deletei aqui a parte de estilização que a gente não estava utilizando, deixei só um hello world aqui na página home, beleza? E também troquei o nome, a extensão dos arquivos para tsx, rodei um yarn dev e acabou. Ele já cria pra gente o tsconfig e tudo mais. Ele faz por si só a configuração do TypeScript aqui dentro do projeto. E aí a gente vai começar a focar esse vídeo, como eu falei, na parte de geração de arquivos estáticos, geração de páginas estáticas, que é algo que a gente deu uma pinceladinha no último vídeo que a gente falou sobre thumbnail as a service, utilizando Next e serverless na Vercel, mas hoje a gente vai falar especificamente então sobre geração de sites estáticos. Eu vou começar com algo bem simples que o Next faz pra gente, que é o seguinte: quando nós temos uma página aqui dentro da nossa aplicação, certo? Por exemplo, essa home, aqui é um hello world, né? Então se eu rodo o yarn dev aqui no meu site, acesso ele pelo navegador, isso aqui que a gente está vendo é exatamente aquilo que apareceu ali na home. Bom, eu queria que ele trocasse o fundo aqui, mas acho que em localhost ele não troca. Mas isso aqui é basicamente o que a gente tem dentro da nossa página utilizando o React. E para a gente entender que o Next usa server-side rendering, uma das formas mais simples da gente perceber isso é que quando a gente cria nosso projeto com Create React App, tudo o que é construído em tela é gerado pelo JavaScript. Então se eu for, por exemplo, na plataforma da Rocket City, que é construída com o Create React App e não construída ainda com o Next, eu venho inspecionar, desabilito o JavaScript do F5, a gente vai ver que nada é exibido, porque tudo aquilo foi construído com JavaScript pelo lado do cliente, pelo lado do browser. Agora, se eu pego uma aplicação que é criada com o Next, venho aqui e desabilito o JavaScript, por exemplo, eu vou ver que a aplicação continua funcionando sem problemas nenhum, porque isso aqui foi construído pelo lado do Node, antes de chegar no browser do cliente, no browser do usuário. Então a gente tem essa camada a mais onde a gente consegue ter essas melhorias de performance. Mas vamos continuar, isso aqui é só o básico para a gente entender como que funciona server-side rendering, a gente renderizar os componentes pelo lado do servidor. E agora a gente vai para a questão de geração de sites estáticos. O que acontece é, quando a página aqui na minha aplicação, né? Quando eu tenho uma página aqui, home, por exemplo, dentro do meu app, e ela não é uma página que tem algum tipo de chamada a API que precisa acontecer pelo lado do servidor, no Next, que a gente chama de Get Server Side Props, o Next automaticamente vai transformar essa página aqui em uma página estática. Toda vez que eu me refiro à página estática, eu estou querendo dizer uma página que ela não é que ela perde o dinamismo do React, mas é uma página que ela por si só, ela é só HTML, CSS, JS. Não precisa no momento que o usuário acessar aquela página, o React criar a interface, ele deixa criada essa interface antes. A interface já fica pronta antes. Então o que acontece é que se eu rodar aqui dentro do meu projeto com o Next um yarn build, a gente vai poder ver alguns detalhes aqui no processo de build que são bem interessantes. O Next ele acaba mostrando isso pra gente. Então vamos aguardar aqui, ó, ele gerar a build, e aí a gente já pode ver algumas coisas aqui. Aqui embaixo ele fala sobre 4 estratégias que ele utiliza na hora de gerar a build, de gerar alguma página. Então vamos lá. A primeira é Server-Side Renders at Runtime. Então toda vez que a nossa página, que o nosso componente de página aqui do Next tiver exportado dele um método getInitialProps ou getServerSideProps, ele vai entender que isso aqui é um Server-Side Rendering Page, ou seja, ele só vai renderizar essa página no lado do servidor, ou seja, ele renderiza a página pelo lado do servidor e traz os dados pronto pra gente. Quando a gente não coloca nenhum tipo de chamada de getServerSideProps ou qualquer coisa assim, ele gera uma página estática. A página estática é algo como se fosse só um ponto HTML, algo que está pronto para o usuário acessar, e isso aqui fica extremamente rápido. Então eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas a gente pode ver aqui, ó, que ele mostrou pra gente a nossa página barra aqui, ó, e ele deixou com essa bolinha não preenchida, tá vendo? A bolinha não preenchida, ela significa que é uma página estática. Então uma página que ela não tem nenhum tipo de chamada a API para carregar os dados dela, beleza? Mesmo se eu tivesse uma chamada API aqui no useEffect, ela continuaria sendo estática, porque os componentes, os elementos dentro delas ali já poderiam ficar pré-carregados com o arquivo HTML. Aí tem a bolinha preenchida, que é o Static Site Generation, que a gente vai falar, e esse que não tem nada, que na verdade é o ISR, que é o Incremental Static Regeneration, que a gente vai falar também. Mas vamos lá. Vamos começar com essa página home, então começar implementando esse método chamado getStaticProps. Então sempre que eu exporto uma função aqui dentro do Next chamada getStaticProps, o que o Next vai fazer é, no momento da build, ele vai abrir essa página, vai executar essa função, vai pegar os dados que estão dentro dessa função e vai repassar para o nosso componente home, ou seja, para montar ele de uma maneira estática. Quando que a gente vai utilizar esse tipo de metodologia?
Quando eu tenho uma página na minha aplicação que eu quero que o conteúdo dela não muda constantemente, não é um conteúdo que eu sempre preciso ter a última versão dele. Por exemplo, um post no blog, a página de produto no e-commerce, alguma coisa assim. Tá, Diego, mas a página de produto no e-commerce, se muda o preço, eu preciso ter ela atualizada. A gente tem estratégias de manter essa página atualizada. Agora, imagina que, por exemplo, uma pessoa acessa a sua página, beleza? A página, por exemplo, de produto no e-commerce. E aí você vai lá na API e busca dados do produto, preço, frete ou qualquer coisa assim. Isso tem um custo para o seu servidor. Agora imagina que 100 mil pessoas acessam essa mesma página. Vão ser, no mínimo, 100 mil requisições para a API tentando buscar esses dados. Agora, se você utilizar uma estratégia de Static Generation, de geração estática dessa página, você consegue fazer como por exemplo, a primeira pessoa acessou, a gente gera como se fosse uma página estática daquilo, como se fosse uma tela que ela não vai ser dinâmica, e todas as outras pessoas que acessarem aquela mesma página, elas vão utilizar desse cache estático que a gente criou, e não fazer uma nova chamada API. Então a gente faz apenas uma chamada API e depois todas aquelas 100 mil requisições que a gente recebe naquela página vão acessar um cache, que é muito, muito, muito mais rápido, e assim a gente tira um gargalo do nosso servidor muito grande. E a gente tem várias estratégias para conseguir manter essa página atualizada. Então eu consigo falar, por exemplo, eu quero que essa página, a cada 20 segundos, ela crie uma nova versão em cache. Então todas as requisições que acontecerem no intervalo de 20 segundos vão utilizar a mesma página HTML, mesma página estática, e não fazer uma nova chamada API. E aí quando a primeira pessoa acessar depois daqueles 20 segundos, essa pessoa vai aguardar um pouquinho mais, porque ela vai lá na API buscar os novos dados, e aí novamente as próximas pessoas continuam no próximo intervalo de 20 segundos acessando essa página de forma estática. E é isso que a gente está criando aqui. A gente quer pensar que essa página home aqui da nossa aplicação é uma página estática, uma página que ela não precisa estar sempre a mais atualizada possível. Isso aqui funciona também para home de site de blog, landing page ou qualquer coisa assim. O Next funciona muito bem nesses casos. Esse get static props, o próprio método já diz, uma das únicas coisas que ele tem que devolver são as props. Nós precisamos devolver algumas propriedades para o nosso componente que vão ser acessadas. Quais são essas propriedades? Por exemplo, se aqui fosse a home de um blog, aqui seria o momento de eu devolver quais posts eu quero manter naquela home daquele blog de forma estática. Então aqui eu preciso fazer a chamada API que vai me retornar os dados para eu poder criar essa minha tela. Então aqui, como eu não quero utilizar nenhuma API de algum CMS ou qualquer coisa assim, mas o pessoal utiliza muito nesses casos API de alguns headless CMS, como Strap, Ghost, o Ghost não é headless, mas WordPress dá para utilizar o Prismic, Contentful, tem vários CMS que a gente pode utilizar, tanto para criar blog, criar site, landing page, mas no geral você vai ter a sua própria API, né? Se você criou uma API com Node, com PHP, com Java, com .NET, você vai ter API. Aqui é o momento de consumir essa API e buscar os dados dela. Então aqui eu vou estar utilizando a API do GitHub. Eu vou começar buscando aqui na home, por exemplo, quais são as informações da org da Rocket City. Eu vou começar com algo bem simples mesmo, tá? Vou copiar o URL aqui dentro, vou fazer um const response, é igual, aqui eu vou transformar essa função em assíncrona, await fetch para buscar os dados, né? Então eu vou utilizar a fetch API que já está presente no navegador e dentro do Next eu não preciso me preocupar muito com isso. E aqui eu vou converter esses dados da organização para um JSON, beleza? E aí eu já vou retornar esses dados da nossa organização aqui como uma propriedade chamada org, beleza? Então, e agora eu posso, aqui dentro da home, acessar os dados da minha org, da minha organização. E aí eu já vou ter todos os dados presentes aqui para eu montar em tela. E aqui eu não estou usando ainda TypeScript, tá? Tem algumas coisas que eu poderia melhorar aqui, ainda vou melhorar na questão do TypeScript, mas eu vou começar colocando algumas informações em tela aqui. Então, por exemplo, vou colocar uma div por volta de tudo aqui. Vou começar colocando um H1, e aqui eu quero pegar o login aqui da org, então org.login, beleza? O que mais que a gente pode pegar aqui? A descrição, então eu vou colocar aqui um H2 com a org.description, né? Eu acho que pode ser um H2, vou botar um H3 porque o H2 eu acho que ele vai acabar ficando muito grande. O que mais que a gente pode colocar aqui? Poderia colocar, tem um e-mail, tem o username do Twitter, tem o HTML URL, eu vou colocar o blog, falando que é o site da empresa. Então, site, aqui eu vou botar, então, org.blog. E aí, como isso aqui é um link, eu vou botar uma âncora por volta. org.blog, né, um anchor. E aí, mais ou menos aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu fiz a chamada API e retornei os dados da organização por uma propriedade, beleza? Isso aqui
seria a mesma coisa que eu criar um use effect, só que a diferença é que eu vou criar essa página de uma forma estática, ou seja, a partir do primeiro acesso nela, todos os acessos que vierem depois, essa página já vai estar estática, beleza? Na verdade, ela vai ser até gerada estática no momento da build, eu não preciso nem ter esse primeiro acesso. Então vamos ver como é que isso funciona, olha só. Eu vou salvar essa página aqui, e agora eu vou acessar aqui a minha aplicação localhost 3000. Olha só, a gente pode ver que ele veio as informações, Rocket City, plataforma de educação e tecnologia, e veio o site da Rocket City sem problemas nenhum, beleza? Novamente, se eu vier aqui e desabilitar o JavaScript, como ele até já estava desabilitado, e dar um F5, tudo isso continua funcionando sem problemas nenhum, porque esse carregamento dessas informações, ele está sendo feito pelo Node. Mas beleza, vamos agora para a parte que importa. Se eu deixar o JavaScript habilitado, continua funcionando também, né? Não tem... Tá louco? Mas o que acontece agora? Olha só, eu vou vir aqui na minha página, isso aqui é o meu terminal que está no meu projeto, e eu vou rodar um yarn build. Nesse momento que eu rodar o yarn build, olha só, a gente vai ver agora uma informação bem interessante. Eita, piscou as luzes aqui. Então, a gente vai ver uma informação bem interessante. Lembra que antes essa bolinha aqui da página Home, ela estava como essa opção estática, ela não estava preenchida, e agora ela tem a bolinha preenchida, que significa Static Site Generation. Ou seja, essa página, a partir do momento que a gente executou essa build aqui, ela foi gerada de uma forma estática. O conteúdo dela não vai mais ser dinâmico. Não interessa se a gente trocar o nome da empresa Rocket City lá no GitHub, a descrição ou qualquer coisa assim, a gente vai continuar vendo essa página da mesma maneira sempre. Vamos fazer um teste nisso aqui. Aqui no meu terminal do VS Code, eu vou parar de executar a minha aplicação Next e eu vou executar agora ela, ao invés de yarn dev, que é de ambiente de desenvolvimento, eu vou executar ela com yarn start, que vai simular um ambiente de produção. E eu vou acessar aqui localhost 3000. Tá vendo que ele acessou essa página aqui e ele acessou ela muito rápido. Por quê? Porque ele não precisou fazer chamada nenhuma para nossa API, beleza? Inclusive, se eu for aqui inspecionar e for na aba Network e dar um F5, eu vou ver que em nenhum momento ele chamou a API do GitHub aqui na minha página. Por quê? Porque isso aqui já está pronto pra gente. Essas informações, elas foram embutidas dentro do HTML da minha página e elas não vão ser mais atualizadas. Inclusive, se eu for no GitHub da Rocket City, como eu já falei, e trocar alguma informação lá dentro, aqui eu tô com uma extensão para deixar tudo dark, tá? Mas não se preocupa. E eu for aqui então na settings da organização e trocar aqui, botar um emoji aqui, sei lá, já tem um emoji de foguete. Eu vou replicar o emoji e botar 2 foguetes. Vou dar um update profile. A gente vai ver que aqui na nossa aplicação, isso não vai mudar, ele vai continuar com um foguete só, porque a gente gerou aquela página estática, como eu tô sendo repetitivo porque eu quero que você entenda, e pode ser que tem gente que tem um pouco mais de dificuldade para entender, mas então ela não vai receber nenhuma atualização. Tá, Diego, até que ponto que isso é bom? Né? Até que ponto que isso vale a pena? Porque eu gerei minha página estática e agora acabou, ela não vai ter mais dinamismo nenhum. Tu acabou de me mostrar um downside total, né? Eu atualizo lá dentro da aplicação, mas nada acontece no meu front-end. Então, aí a gente começa a entrar com aonde o Next começa a brilhar e onde que eu vejo ele disparando, digamos assim. É claro que o Gatsby ele tem já esse tipo de funcionalidade também, nesse caso, mas eu vou apresentar umas novas funcionalidades que ele ainda não tem. Mas aí que eu vejo o Next se sobressaindo em várias outras alternativas também que a gente tem de geração de sites estáticos, que é, por exemplo, o próprio Jekyll, que a gente tinha lá no Ruby, o próprio Hugo, acho que eu não me engano, sei lá, tem várias opções hoje em dia, eu já testei algumas delas. E vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer. Aqui no Get Static Props, eu vou passar que ele tem uma tipagem, ele tem um tipo, que é Get Static Props, porém com G maiúsculo. Isso aqui vai ser importado lá de dentro do Next. E isso é bom por quê? Porque eu já tenho agora, aqui no meu return, eu tenho IntelliSense, eu consigo saber o que eu preciso colocar aqui dentro. Então eu dou uma vírgula, dou um Ctrl espaço, e aqui aparece pra gente agora uma opção chamada Revalidate. Esse Revalidate, ele recebe um número em segundos. Lembra que eu te falei que se a gente colocar, que a gente conseguiria dentro do Next falar o seguinte, eu quero que essa página, ela mantenha em cache, por exemplo, de forma estática, durante 20 segundos. Todo mundo que acessar no mesmo intervalo de 20 segundos vai consumir o mesmo HTML. Quando passar de 20 segundos, a próxima pessoa que acessar vai consumir aquela página de outra forma. Então aqui eu vou fazer um exemplo, por exemplo, colocando 10 segundos. Perfeito? Eu vou salvar isso aqui agora. E olha só que interessante, eu vou rodar a yarn build de novo para rodar a build de produção, porque em ambiente de desenvolvimento não dá para testar esse tipo de funcionalidade do Next, que é essa parte de Static Generation. Então eu vou rodar a yarn start, aqui e agora ele vai começar a rodar o meu ambiente de produção, digamos assim. E agora aqui na minha página, eu vou dar um F5, a gente pode ver que ele tá com os 2 foguetes, até aí tudo bem, porque eu rodei uma nova build. Agora, se eu for lá dentro e tirar um foguete aqui dentro e dar um update, olha só que legal, eu vou atualizar aqui a página, ele continuou mostrando 2 foguetes, beleza? Vou atualizar de novo, e aí ele mostrou um foguete só.
que aconteceu aqui? O que foi diferente, mais ou menos, daquela outra estratégia que a gente já tinha feito antes? No momento que eu dei aquele primeiro F5, que eu dei um refresh na tela a primeira vez, já tinha se passado 10 segundos da primeira vez que aquela página foi gerada, ou a primeira vez que aquela página foi acessada. E aí, quando eu acessei, o que aconteceu? O Next ele me mostrou a versão que ele tinha pronta, não a versão mais atualizada. Ele mostrou a versão que ele já tinha, para eu não ficar sem nenhuma, para eu não ficar com uma tela ali carregando, esperando aquilo acontecer. E aí, ele me mostrou a versão antiga. Isso a gente chama de Stale While Revalidate. Nossa, deu uma falhada na voz boa. Mas ele mostra uma versão de protótipo, uma versão antiga, antes de revalidar aqueles dados, de mostrar uma versão atual. E aí a segunda vez que eu dei o F5, aquela versão nova já estava salva em cache, então ele mostrou a nova versão. E isso aconteceria se eu tivesse 1000 pessoas acessando no mesmo intervalo de 10 segundos, a página seria apenas o HTML mostrando para todas elas. Isso aqui é incrível, né? Eu não sei se você está conseguindo, se eu estou conseguindo repassar exatamente o quão incrível isso aqui é, mas isso aqui traz uma flexibilidade e quem for da parte de infra vai falar, graças a Deus, não precisa ficar fazendo 1000 cache no front-end de requisição, ficar cuidando com muita coisa. É claro que o back-end vai ter que ter cuidado e tudo mais, né? Mas a gente consegue evitar vários problemas de performance que a gente tem nativos só por colocar um SPA, por exemplo, e colocar um pico de acesso lá dentro, né? Mas vamos continuar aqui que tem mais coisa pra gente falar aqui dentro da nossa aplicação. Então vamos lá, agora a gente falou sobre geração de páginas estáticas e agora um dos grandes recursos que a gente tem aqui dentro do Next, que quem já trabalhou com o Next conhece, são páginas dinâmicas, né? Então, por exemplo, aqui na Rocket City, a gente tem vários repositórios. Então, se eu acessar orgs/Rocket City, não vou botar nem repositórios, vou botar membros, né? Membros do time. Então, se eu botar orgs/Rocket City/members, eu vou cair numa lista de todos os membros que eu tenho aqui dentro da organização da Rocket City. Ou pelo menos os 10 primeiros, 20 primeiros, não tenho certeza. Mas tem uma paginação aqui, eu até acho que conseguiria botar mais. Mas tá bom, já tem um número de membros legal que eu posso trabalhar aqui dentro. E agora, o que eu posso fazer? Aqui dentro do Next eu tenho a possibilidade de criar uma página que ela é dinâmica. Então, se eu criar uma pasta aqui, por exemplo, members, beleza? E dentro dela eu coloco... como é que eu posso procurar pelo member? Será que é pelo login ou é pelo ID? Deixa eu ver se eu boto o login aqui e ele aparece. Ah, não. O login eu consigo pegar as informações da pessoa, né? Sem problemas nenhum. Se eu tiver o login dela, eu consigo botar api.github/users/login. Beleza, tá perfeito. Então o login já tá suficiente. Então, se eu quiser aqui no Next que eu tenho uma página, por exemplo, localhost/members, e aqui eu posso receber o nome do membro, que é algo dinâmico, que é algo que pode... Quantos membros eu vou ter? Não sei, pode ter milhares. E pode ter novos todo dia e menos todo dia, então isso aqui vai mudar. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova página, aqui dentro de members com colchetes. Quando eu crio uma página com colchetes, eu digo que eu tenho um parâmetro que ele é dinâmico ali dentro, que ele pode receber valores diferentes. E aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou botar login, que é o mesmo nome da variável que eu uso lá dentro do GitHub. E aqui eu vou criar uma página, eu vou simplesmente dar um export default function member, beleza? E aqui eu dou um return com algum tipo de conteúdo, eu vou botar um H1. E aqui dentro eu vou querer botar o login do membro, que está vindo pela URL, que é esse carinha aqui. Para eu pegar aquela informação, eu posso pegar de dentro do use router do Next, que ele não deu a opção de importar automaticamente, então deixa eu fazer aqui, next/router, use router. E aqui eu consigo pegar um carinha chamado, query, se não me engano. Isso, query. Tá. E aqui dentro desse query, eu vou ter o nosso login, que é a informação que está vindo lá dentro. Então eu vou executar a aplicação agora como dev de novo, porque isso aqui não tá, eu não rodei build disso ainda, então não vai funcionar. E agora lá no localhost, se eu acessar aqui, ó, members/Diego3G, ó, ele mostrou o Diego3G ali dentro, que é aquela informação que está vindo dinâmica lá de dentro da URL, tá vendo aqui Diego 3G. Beleza, agora, novamente, eu quero obter as informações daquele membro de forma estática. Eu quero para cada membro criar um perfil daquele membro de forma estática aqui dentro da minha aplicação. Assim, quando as pessoas acessarem essa página do membro, a gente já vai ter as informações prontas. E aí eu posso usar aquela estratégia do revalidate também para atualizar aquilo ali. Agora, a página do membro pode atualizar uma vez a cada... sei lá, uma vez a cada minuto, assim, é um negócio que dificilmente vai mudar as informações que estão ali dentro. Então, vamos lá, o que eu poderia fazer aqui? Export, const, get, static props. Vou passar a tipagem dela aqui de novo. A função, beleza?
E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu preciso retornar props. Ele já tá dando erro aqui, ó. Ah, pronto, agora já começou. E aqui eu posso receber o contexto. Dentro desse contexto aqui, eu posso receber algumas informações, como, por exemplo, qual é o membro. Que aqui a gente pegou, como o membro é dinâmico, aqui, por exemplo, é Diego 3G, mas poderia ser, sei lá, Luiz Bataneiro, Luke Moraes, poderia ser qualquer coisa. Eu preciso saber qual que é o membro que eu quero carregar as informações, senão eu não vou conseguir carregar informações daquele membro. Então, aqui de dentro do nosso contexto, eu tenho os parms. Os parms, eles, aqui dentro de parms vem esse query que eu tenho aqui dentro do user router, que são os parâmetros que vêm aqui através da rota. Então, aqui dentro dos parms, eu vou ter o login, beleza? Que é o único parâmetro que essa rota tem. É uma rota dinâmica que só tem um parâmetro, login, beleza? Então, eu vou pegar esse login aqui dentro e vou fazer a chamada API. Então, const response await fetch. Vou pegar aqui a rota da API. Aqui tá, beleza. https api.github.com/users e aqui eu preciso botar o login. E aí, como é uma variável, eu coloco isso aqui com aspas. E aí, data é igual a await response.json. E aqui agora eu vou passar user como sendo data, né? Eu vou passar uma propriedade chamada user, então eu posso pegar user aqui dentro, beleza? E mostrar as informações dele aqui dentro. Então, pro user, vamos ver as informações que eu tenho lá pra ficar bem legal. Então, eu vou pegar aqui Diego 3G. Eu vou botar avatar URL, o nome e a bio. Beleza, tá ótimo. Então, vamos colocar aqui uma div. Vamos colocar aqui uma imagem, que eu vou botar aqui user.avatarurl. Beleza? No out user.name. Vamos colocar aqui uma largura 80. E eu vou colocar aqui também um style border radius 40, só pra, ou 50%, tanto faz, só pra ficar arredondado. H1 aqui eu vou colocar, então, o nome do usuário, que é o user.name, beleza? E eu vou colocar também aqui o nosso user.bio, que é a descrição desse usuário. Aqui eu não vou precisar mais acessar esse query aqui dentro, porque eu não estou mais utilizando aquela informação do parâmetro que está vindo na rota aqui dentro diretamente, então eu posso simplesmente remover isso. E agora, se eu salvar isso aqui e acessar aqui agora a minha rota members/Diego3G, ele deu esse errinho aqui, mas eu dou um F5 e ele já deu um erro aqui que se chama get static paths is required for dynamic SSG pages and is missing for não sei o que, não sei o que. O que basicamente isso aqui tá falando? Quando a gente usa o método get static props dentro de uma página que é dinâmica, ou seja, que ela recebe parâmetro como a gente recebe aqui, que é o login, e não numa página que aqui, ó, por exemplo, o index que a gente tinha feito antes, que era home. Isso aqui era estático, essa chamada ela não precisava de nenhum parâmetro para executar. Agora, a nossa chamada aqui, get static props, ela depende de um parâmetro. E aí, quando ela depende de um parâmetro, a gente é obrigado a criar um novo método aqui dentro chamado get static paths, beleza? Que eu posso passar um tipo para ele também, que é o get static paths. E aqui eu importo get static paths, beleza? E aqui também vai ser uma função, pode ser assíncrona para eu fazer chamadas API, e aqui ela precisa devolver para a gente alguma coisa. Como eu coloquei a tipagem aqui da função, se eu der um Ctrl espaço aqui dentro, ele já fala o que eu preciso devolver, que é basicamente essas duas propriedades. Paths, que é um array, e fallback, que é um booleano, que por enquanto eu vou começar como false, logo a gente vai falar sobre esse carinha aqui. Show de bola. Então, o que significa essa função get static paths? O que acontece? Imagina, olha só. Lembra que eu falei que as páginas estáticas da nossa aplicação, elas são geradas no momento que eu faço a build do Next. Então, quando eu venho aqui na minha página e executo o yarn build no meu terminal, é nesse momento que ele vai lá nas minhas páginas, procura pelas páginas que tem o get static props aqui e gera uma build, né? Gera uma versão estática daquela página. Para home, tudo bem, porque era só ele vir aqui, tranquilo, ele executava esse código, não precisa de nenhum parâmetro, fechou. Agora, para essa nossa rota aqui, ele precisa de um parâmetro. Mas se eu estou executando yarn build aqui por dentro do meu terminal, o que é login? Qual é a informação que está dentro do login? Será que é Diego 3G? Pode ser qualquer coisa, né? Quais são os membros da organização da Rocket City?
Certo? Porque aqui eu tô pegando diretamente users e pegando alguém do GitHub. Mas quem são essas pessoas que eu quero gerar páginas estáticas? Então, essa nossa função getStaticPaths, ela precisa me falar quais são as páginas de membros que eu quero gerar. Quem são os membros da organização da Rocket City? Então, eu tenho que, aqui dentro, fazer uma requisição para buscar todos os membros da Rocket City. E agora, com todos os membros da Rocket City, eu consigo falar quais são os caminhos, ou seja, quais são as páginas estáticas que eu quero gerar. Uma para cada membro. Esse paths aqui, como que é o formato dele? Ele precisa receber, para cada página que eu quero gerar, um objeto, e dentro desse objeto eu mando params, e dentro dos params eu envio os parâmetros. É o mesmo params, ó, o params que eu estou acessando aqui é esse params que eu estou enviando aqui. Então, se aqui eu preciso de login, aqui eu preciso enviar o login, beleza? E agora, então, para criar esse array de objetos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer const paths igual data, que é o que a gente recebeu aqui, é o retorno dessa rota aqui, ó, que ela retorna pra gente um array de objetos já, só que não tá no formato que a gente espera, beleza? Então, eu vou fazer data.map, e aí para cada membro da nossa organização, eu vou retornar um objeto nesse formato aqui, ó. Params, e aqui eu preciso passar o login, que é member.login, que é esse carinha aqui, ó. Beleza? Agora, aqui nos paths, eu passo, então, os nossos paths. E agora eu vou salvar isso aqui. A gente pode rodar yarn dev novamente. Vou aguardar um pouquinho. E beleza, a gente já tem aqui agora o nosso script rodando. Venho aqui em members Diego 3G, dou um F5. E agora eu posso ver que ele já mostrou pra gente aqui os dados do Diego 3G. E se eu acessar um outro membro aqui da organização, vamos pegar aqui o Clayton Souza, vou acessar aqui. A gente vai ver que ele também já vai ter suas informações ali. E agora, uma coisa muito legal. Pra gente ver que esse processo todo de geração de páginas estáticas acontece no momento da build, se eu vier aqui no meu terminal e executar yarn build, olha só que interessante. A gente vai ver que para cada um dos membros da Rocket City, ele vai gerar uma página estática. Ou pelo menos cada um dos membros que estão na primeira página, que se não me engano são 10. Olha só que legal. Aqui, bolinha branca significa que a página foi gerada de forma estática, beleza? Olha só, aqui ó, members barra login. Login é um parâmetro. Tá vendo que ficou bolinha branca? E aqui ó, ele listou barra members barra Clayton Souza, barra members barra Diego 3G, barra members barra Hugo Duarte. E mais 7 outros caminhos foram gerados de forma estática. Isso quer dizer que se eu executar yarn start aqui agora dentro da minha aplicação e acessar Clayton Souza ou qualquer um membro que eu tenho lá, isso aqui já vai estar pronto, já vai estar gerado estático da mesma forma que a gente gerou a home lá antes do nosso site. Então, eu posso acessar isso aqui sem fazer nenhuma nova chamada API. Tá vendo que está muito rápido acessar isso aqui? Porque realmente tudo isso foi gerado de forma estática. Hugo, porra, Hugo botou altos nomes estranhos. Hugo... Desculpa, Hugo. Hugo Duarte. Ah, tá. É um F na frente. Então, a gente bota aqui, ó, e já está gerado também. E aí, qual que é o interessante? Eu posso unir isso aqui também com aquela opção que a gente aprendeu do revalidate. Então, se eu coloco um revalidate aqui na nossa requisição do usuário como sendo de 10 segundos também, e salvo isso e gero a build novamente da nossa aplicação. Beleza? Vamos aguardar aqui que o passo é lento. Rodo um yarn start, beleza? Vou lá no meu perfil, Diego 3G do GitHub. Deixa eu acessar aqui, profile, edit profile. Vamos colocar aqui, eu vou tirar o ponto aqui no final, só para botar 3 pontos. Eu vou salvar isso aqui agora, volto lá no meu perfil, vou acessar o Diego 3G. Nesse momento, o que ele fez? Lembra que eu falei, o primeiro acesso, ele vai mostrar a versão que ele já tinha em cache. E aí, por baixo dos panos, ele gerou uma nova versão. Ou seja, quer dizer que se eu acessar de novo, ou qualquer outra pessoa acessar, acho que não tinha dado tempo suficiente de 10 segundos ainda. Mas agora talvez sim, ó. Agora sim, ó. Deu F5, ele já veio com os 3 pontos. Então, por baixo dos panos, ele fica revalidando esses dados e buscando as novas informações que a gente atualiza lá dentro da nossa API. E aí, agora, lembra que eu falei que eu utilizei essa opção fallback aqui e ela estava como false, beleza? E o que esse fallback false quer dizer? O que vai acontecer se o usuário tentar acessar um perfil do GitHub o qual não esteja carregado ainda? O
que eu quero dizer com isso? Olha só que interessante. Aqui dentro da API do GitHub, lembra que eu falei que essa API tem paginação. Então ela me retornou aqui alguns dados. Cleiton, Diego, Hugo, JP de Magalhães, JP do Schmitz, Luiz Bataneiro, Luke, Micaele, Pelizete, Robson. Tá faltando gente aqui. Se eu não me engano, tá faltando também o perfil da Sal, da Missai. Então, se eu vier aqui na organização da Rocket City, eu vou ver que aqui dentro tem, por exemplo, alguns perfis que não foram carregados, como, por exemplo, o da Missai. Então, eu vou tentar acessar aqui, ó, members barra aqui com o usuário dela e deu 404. Mas ela faz parte da organização da Rocket City. Só que naquela requisição que eu fiz aqui... Eita, abriu o Discord. Naquela requisição que eu fiz aqui para obter os membros, isso aqui, como era uma requisição paginada, me trouxe só os 10 primeiros membros e acabou não retornando ela. Ou, por exemplo, o que aconteceria se eu colocasse um membro novo na organização da Rocket City? Será que eu teria que gerar uma build nova do meu site? E é aí que o Next começa a brilhar. Isso aqui a gente chama de Incremental Static Generation, Regeneration, sei lá, só um nome bonito, para falar que basicamente a gente consegue incrementar as páginas estáticas, colocar mais informações, mais páginas estáticas com o tempo, conforme houver necessidade. E esse fallback faz exatamente isso. Se eu deixar o fallback como false, toda vez que uma pessoa tentar acessar uma página com um parâmetro aqui, com um login ou com um post no blog que antes não existia, ele vai dar 404. Então o false, ele não se preocupa com os edge cases, com os dados que eu não passei, com os caminhos que eu não passei aqui dentro. Se ele não existe, 404, é isso aí, grande abraço e vamos se ver. Agora, se eu utilizo o fallback como true aqui dentro da minha aplicação, o que vai acontecer aqui dentro é o seguinte: quando uma pessoa tentar acessar essa rota aqui com um parâmetro que não tinha antes uma página já gerada de forma estática, ele vai tentar procurar na API para ver se existe aquela informação ou não. Ou seja, ele vai gerar aquela página durante o runtime. Ou seja, ele vai gerar uma nova página estática de um dado que nem existia antes. Isso aqui é muito bom para produto em e-commerce, post em blog ou membro aqui de uma organização, porque a gente tem novas informações surgindo a todo momento. Então eu não posso simplesmente só na build gerar essas informações e acabou. O Next vai ter tudo que ele precisa. Não. Até porque, por exemplo, imagina, se eu tenho um blog que tem 50 mil posts. Tá, vou ser mais realista. Imagina que eu tenho um e-commerce que tem 50 mil produtos, que é um pouco mais fácil de acontecer. Imagina aqui, nesse Get Static Paths, se eu buscar esses 50 mil produtos e gerar uma versão estática de cada um deles. O meu processo de build vai levar horas para executar, porque são 50 mil páginas que eu preciso executar de forma estática. Então, o que a gente pode fazer nesses casos é ou deixar o paths vazio com o fallback true, ou seja, as páginas elas vão sendo geradas estáticas conforme as pessoas vão acessando, e se não acessarem, não é gerado e pronto. Ou a gente pega, por exemplo, as páginas que são mais acessadas. Eu pego lá o top 100 produtos que são mais acessados, o top 500 produtos que são mais acessados, gero esses já de forma estática, e o resto eu deixo para ser gerado só quando for acessado, que é o que o fallback true faz. Ele vai gerar somente no momento que for acessado. Então, aqui nesse caso, vai funcionar super bem para eu mostrar esse exemplo. Eu carreguei 10 usuários da organização do GitHub e agora tem um usuário novo ou um usuário que não tinha sido carregado antes. Então, eu deixei o fallback como true. Eu vou salvar, vou executar a build de novo para simular o ambiente de produção aqui da nossa aplicação. E aqui ele deu um erro, cannot read property avatar URL. O que acontece com esse erro aqui? Quando a gente passa a opção fallback true, quando o usuário acessar uma página que ela ainda não existe estaticamente, concorda comigo que essa chamada API para buscar os dados daquele usuário vai precisar acontecer. Ou seja, se eu acesso a página ali da Missai e eu não tinha aqueles dados de forma estática ainda, eu preciso ir lá na API do GitHub e buscar esses dados, mas isso leva um tempinho. Então, aqui dentro do nosso componente, a gente precisa ter uma forma de mostrar algum sinal de carregamento, alguma coisa, algum preload, alguma coisa assim, enquanto esses dados ainda não foram carregados. E eu consigo saber que eu estou nesse estado de carregamento dos dados aqui de dentro do use router, do next, que eu não estou conseguindo fazer o auto import, mas eu consigo pegar aqui, ó, use router, e eu pego uma opção aqui chamada is fallback, beleza? E aí, se eu estiver em fallback, eu retorno alguma coisa mostrando que eu estou carregando as informações,
beleza? Então é basicamente isso aqui que eu preciso retornar. Show de bola. Aqui, claro, que eu poderia mostrar alguma coisa em tela um pouco melhor, né? Não um sinal de carregando. Isso aqui não oferece uma boa experiência do usuário, mas é para testes. Vamos salvar aqui agora. Vou executar yarn build de novo. Aguardamos aqui a nossa página executar. Ele vai gerar aqui a build daqueles 10 usuários novamente, lá aqui ó, Clayton, Diego, Hugo e mais outros 7, e não gerou lá da Missai como eu falei. E agora eu vou executar yarn start, e olha só qual que é o bacana disso tudo. Eu vou copiar o usuário aqui, ó. Se eu acessar Diego 3G, já tá gerado, já tá pronto. Agora, se eu acessar aqui com o usuário dela, olha só o que vai acontecer. Mostrou carregando, e morreu. Meu Deus, o que eu fiz? Vamos ver o que eu fiz de besteira aqui dentro, né? Porque eu acessei a página, ela não existia, então caiu no fallback true. Que provavelmente caiu aqui dentro, e aí deveria gerar os dados. If is fallback. Vamos meter aquele famoso console log. Vamos dar um F5 aqui. Ele realmente não está chegando aqui depois do is fallback. Ele não está chegando nem na página. Já voltamos. Eu acabei de perceber que eu fui bloqueado na API do GitHub porque eu fiz muitas chamadas consecutivas. Quando a gente usa a API do GitHub, assim, é legal a gente utilizar algum tipo de autenticação para evitar esse tipo de coisa. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou publicar a minha aplicação Next, porque eu sei que tá funcionando. E daí lá dentro do servidor vai ser outro IP e daí não vai estar bloqueado. E aí a gente consegue testar. Então eu vou deixar tudo como a gente tinha feito aqui, ó. E aqui na minha aplicação eu vou rodar simplesmente Vercel. Vou publicar lá na Vercel. Sim, deploy. Vou publicar dentro da Rocket City. Projeto já existe? Não. Projeto, nome, tanto faz. Isso. Upload, não. Agora ele tá fazendo o upload, isso aqui vai ser rapidinho. E aí a gente vai aguardar. Quando isso aqui estiver no ar, eu vou mostrar realmente que tudo funcionou e não era uma mentira. Apesar de eu ficar com um cara de tacho ali no momento que não funcionou. Duvidando toda a minha expertise em programação. Me sentindo um impostor. Não, brincadeira. Vamos lá. Isso aqui não deve demorar muito. Ele só tá rodando o processo de build, construindo a nossa aplicação, mesma coisa que eu rodar o yarn build na minha máquina. Bom, tá demorando mais do que eu pensava. Será que a Vercel já tá bloqueada no GitHub? Será? Tá terminando. Terminou! Agora, ele já copiou para clipboard, para o nosso Ctrl+C. O site, o endereço. Então eu vou acessar aqui, ó. Ó, já acessou aqui a nossa página Rocket City. Se eu tentar acessar lá um membro que já existia, já estava carregado, que era o Diego 3G, ó, ele já traz a informação. Agora eu vou tentar acessar um membro que não existia ainda, que era lá a Missai. Então eu vou pegar aqui o usuário dela, vou jogar aqui, e agora vai mostrar o carregando, e depois eu vou ter essa página estática. Olha só. Carregando. E aí mostrou a página estática. Se eu pegar essa mesma página agora e acessar de novo, ela já está estática. Não vai precisar carregar de novo. Porque ele gerou esse cache da página de uma forma estática. E aí agora eu posso utilizar ela essa página quanto que eu quiser. Isso serve também, por exemplo, botar um outro aqui, o Aldroid. O Aldroidzito. Olha só, carregando. E aí carregou as informações dele. Agora que eu acesso de novo, já não tem mais tempo de load nenhum. E assim a gente finaliza mais um vídeo. Eita, bati aqui. Sobre essa funcionalidade incrível no Next, que está presente só esse ano, então é algo realmente bem novo, mas que conquistou muita coisa, assim, a gente usa
muito essa funcionalidade aqui dentro da Rocket. Inclusive, se você se inscreveu no Next Level Week, quando você se inscreve e você gera o seu convite, essa página do convite aqui, personalizado para cada uma das pessoas, ela é gerada estaticamente utilizando o Next. Então, cada vez que uma pessoa nova se inscreve na Next Level Week, a gente gera uma página estática para ela. Então, tudo isso aqui não precisa fazer nenhuma chamada API para carregar. Isso é muito, muito, muito massa. E ajuda a gente um monte com questão de performance. Então é isso, o vídeo ficou por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas funcionalidades do Next, não esquece de deixar um comentário aí, porque ajuda bastante a gente a guiar o tipo de conteúdo e saber se a gente está conseguindo criar um conteúdo legal para nossa audiência. Deixar um curtir no vídeo também ajuda isso, caso você não queira deixar um comentário. E deixa também sugestões sobre outros assuntos envolvendo o Next ou envolvendo esse ecossistema de front-end que você gostaria de ver aqui no canal, não só sobre front-end. Eu tô devendo já faz um bom tempo aí alguns vídeos sobre React Native e também trazer um pouco mais de vídeos sobre back-end, mas calma, eu tô muito hypado nos últimos meses com Next, então é capaz de eu ainda trazer mais alguns vídeos sobre Next, mas logo a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Deixa no comentário que vai me guiando todas as ideias que eu tenho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!